Dando continuidade aos assuntos relacionados ao E-Social, com relação à segurança e saúde do trabalho, hoje vamos falar de alguns detalhes importantes, aqueles que a gente deve ter como lição de casa e estar sempre atento. Um deles é a eficiência na gestão dos programas. Como dito, frisado e refrisado em todos os outros vídeos que nós fizemos para vocês, é muito importante que tenha sincronismo os programas de prevenção de riscos ambientais com o programa de controle médico de saúde ocupacional. Seja o programa de prevenção de riscos ambientais, o PPRA, seja o LTCAT, seja o PCMAT, é muito importante que tenha um sincronismo entre a parte técnica de engenharia e medicina do trabalho. Sempre houve essa necessidade, mas por muito tempo algumas empresas não tinham essa preocupação, porque essa integração não fazia tanta diferença até então, não afetava os resultados financeiros ou diários da empresa diretamente, apesar de desde sempre, no meu entendimento, ser de extrema relevância e importância que todos esses programas tenham sincronismo, visto que essa integração gera resultados positivos no dia a dia da saúde do trabalhador. E agora eles passam a ser importantes também na questão burocrática, porque dentro da plataforma do E-Social eles vão ter que ser expostos nesse sistema. Então é importante que tenha eficiência. Outra questão importante que já falamos é a questão dos exames ocupacionais. Agora a sua empresa não pode mais deixar de fazer um exame de admissão periódico, retorno ao trabalho, demissional. Esses exames, apesar que desde sempre foram obrigatórios pela portaria 3.214, muitas empresas não faziam essa gestão de forma eficiente, deixavam de fazer. Na verdade, eles sempre foram obrigatórios, é que muitas empresas não o realizavam, talvez devido à falta de fiscalização ou até à falta de conhecimento, né? Então é importante que daqui para frente a empresa tenha consciência que esta passa a ser uma obrigação necessária de cumprimento rotineiro da empresa. Isso deve fazer parte do dia a dia da empresa, essa preocupação. Eu não posso deixar de fazer um exame periódico. Não só pela questão do E-Social, mas pela questão da gente ter o conhecimento de como está a saúde do trabalhador com relação aos riscos que ele está submetido dentro da minha empresa. Por menores que eles sejam, é importante esse monitoramento. Afinal, a legislação foi criada com essa finalidade, de monitorar a saúde, de cuidar da saúde do trabalhador enquanto ele está no exercício do trabalho no dia a dia. E isso beneficia a empresa naquelas ações trabalhistas de insalubridade, naquelas ações no qual o trabalhador acaba pedindo dano moral, outros tipos de questões relacionadas a um potencial dano causado à tua saúde. Outra questão que agora é muito importante, que temos que se atentar, é com relação aos riscos ergonômicos. Até então, muitos profissionais não colocavam isso em seus estudos, ou muitas empresas não realizavam estudos de avaliação ergonômica. A partir de então, ela passa a compreender os itens obrigatórios do E-Social, aos fatores e riscos que contém no PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então é muito importante que passe a ter conhecimento sobre esses riscos e que seja feita essa avaliação. Outra questão importante também é a questão do grau de risco de exposição, que são aqueles determinados no LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Alguns riscos que os trabalhadores estão expostos podem, por vez, ocasionar a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que, devido aos fatores de risco serem excessivos, aquele trabalhador tem direito a uma aposentadoria mais curta, ou seja, vai se aposentar com menor tempo. E isso deve ser exposto no PPP, deve ser classificado no LTCAT se o colaborador faz jus a esse enquadramento para fins de aposentadoria especial. Lembrando que é muito importante fazer isso com riqueza de detalhe, porque isso também tem interferência tributária. Atualmente, as empresas fazem o recolhimento do seguro acidente do trabalho em 1%, 2% ou 3%, né, para empresas classificadas em risco leve, médio e alto, e 6%, 9% e 12% de acordo com o grau de enquadramento da insalubridade. Então, esse enquadramento é muito importante que seja feito com perfeição para que você não deixe de pagar um tributo corretamente ou que você também não pague um tributo a mais
sem que ele seja devido. Outra questão, e para terminar, que é muito importante, é a gestão eficiente dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Porque no PPP, quando lançadas essas informações no PPP, seja no PPRA ou em outros instrumentos, a gente tem que comprovar a eficiência da proteção desses equipamentos sobre o determinado risco ao qual ele foi dimensionado. Então, um trabalhador que está lá exposto a ruído, ele recebe um protetor auricular que deve ter um nível de redução de ruído o suficiente para eliminar ou para neutralizar aquele risco. E essa informação é uma informação constante do PPP e dos laudos. Um trabalhador que está exposto a um agente de forma extremamente excessiva, ele poderá, por enquadramento de um profissional legalmente habilitado, estar enquadrado nos quesitos da aposentadoria especial. E isso, como já dito anteriormente, tem uma série de fatores de interferência. Mais para frente estaremos falando em outros vídeos mais detalhadamente sobre cada tópico desse item.